gente? Hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritano? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e de quem é que pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Respondeu-lhe: Senhor, tu não tens com que tirar do poço fundo, onde pois tem água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual mesmo bebeu, e os seus filhos e seus gados? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte e vai jorrar a vida eterna. Então, eu vou logo explicar o texto, né? Jesus está passando com os discípulos ali. Jesus ele sempre andava atento. Jesus ele sempre andava e sempre tinha, sabendo tudo o que ia acontecer. Muito conectado com o Espírito Santo. E ele parou intencionalmente naquele poço. E ali os discípulos foram comprar comida. Jesus tinha que estar sozinho, ele precisava estar sozinho. Jesus sempre teve uma queda com os estrangeiros, pessoas que eram rejeitadas pelos religiosos. Jesus sempre foi atrás dessas pessoas, sempre buscou essas pessoas. E tudo que a religião rejeitava, Jesus ele abraçava. E não foi diferente nesse caso. Ele ficou ali e era a hora sexta, que conta, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, hora sexta. Começa a contar a hora do dia. Então era meio-dia. Ninguém vai ir num poço, num sol rachando, pegar água. Aquela mulher, ela foi porque ela não gostava de ser julgada. Ela não gostava de estar ali e as pessoas falarem da vida dela. Essa mulher, ela tinha uma vida promíscua, uma vida que todo mundo opinava e falava. Então, uma pessoa que não estaria num culto, uma pessoa que não iria numa igreja, uma pessoa que não estaria na roda de amigos, porque ela era julgada. Então, ela escolheu um horário onde não estaria ninguém ali, mas Jesus estava ali, porque sabia que ali ele ia encontrar alguém que precisava ouvi-lo, alguém que precisava receber uma palavra, um horário que ninguém quer estar. É o horário da meia-noite, um horário que não é para muitos, é um horário para quem precisa ouvir, um horário para quem não quer se julgar, não é um horário que ela não foi no culto, ela não foi no templo, ela foi pegar água para saciar uma sede física. Só que estava ali quem estava pronto para saciar a alma e também o espírito dela. Aqueles que têm fome e sede. Fome e sede, aqueles que já experimentaram, já ouviram a palavra de Deus e hoje não consegue, não está por causa do trabalho, por causa de vários motivos. Essas pessoas hoje estão tendo acesso como aquela samaritana também teve. Só que ela ali também não queria ouvir Jesus. Por ela pegava água e saía, só que ela resolveu ficar. Pegar água, aí Jesus começou a falar com ela falou assim: tu é judeu, quer falar comigo? Não pode. E se a gente for olhar para a Bíblia, a maioria dos milagres Jesus fez com gentios. Gentios são povos que não foram escolhidos, judeus são os escolhidos. Samaritanos, os outros não eram os escolhidos. E a maioria dos milagres Jesus fez para pessoas que não eram o povo dele. Isso é uma chave, é uma observação que eu já deixo aqui para vocês. Então Jesus estava ali. Ela queria correr dali, então ele começa a conversar. Ela fala assim: mas como é que você vai pegar água para mim se você não tem uma vasilha para pegar água, não tem um balde? Ela fala: se você soubesse quem fala contigo, eu te daria água viva e do teu ventre jorraria água eterna. E ela fala assim: tá bom, que água é essa? Então eu quero essa água para eu não precisar ficar vindo aqui meio-dia para beber essa água. Então me dá essa água, eu preciso dessa água, eu quero essa água. Aí Jesus fala assim: eu te dou essa água. Gente, meio-dia. Ela não programou nada. E está tendo a vontade de beber uma água que ela não vai saciar a sede dela. Vai matar a sede dela de uma vez por toda. E ali ela pega e fala: eu quero essa água. Jesus fala assim: eu te dou essa água. Te dou. Faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido. Pegou no calo dela. Ela fala assim: eu não tenho marido. Ela fala: verdade, disseste bem. Agora você falou a verdade. Tiveste 5 e o que está agora, o 6º,
não é seu. Olha só, a hora sexta, com 6 maridos. 6 fala do número do homem, o número do encontro. Então ali Deus ele quer tratar com a humanidade dela. Ali ele quer tratar com a humanidade dela. Ali ele quer tratar de algo que ela está tentando correr. Porque ela vai morar onde ela não quer ser confrontada com ninguém. Entendeu? Não quer ser confrontada com ninguém. E ali ela começa... Gente, desculpa que apareceu algo na minha tela aqui. Ontem eu cometi o erro de apertar e eu fui ler. Para não cometer o mesmo erro de ontem. E ali ela pega e ela tenta se esquivar. Vejo que é profeta, né? Ela fala para Jesus, para saber da minha vida, se eu não tenho falado nada, você sabe profeta. Eu não quero, eu justamente escolhi um horário para não ser julgado por ninguém e um profeta está aqui. Ou seja, alguém da igreja, é um pastor, é um pregador, é um religioso que gosta de apontar o dedo e não ajuda ninguém. Se fosse aplicar no dia de hoje, é uma pessoa que, pelo menos, queria encontrar um crente na rua. Seria essa palavra, eu não quero encontrar nenhum crente, eu não quero ouvir crente, eu não quero, acabou. Ela fala assim, eu queria saber, já que é profeta, aonde eu devo adorar? Ela fala assim, dentro da igreja, é no templo ou é nesse monte? Porque podiam adorar aqui, Jesus fala assim, vocês adoram o que não sabem, vocês não sabem o que vocês estão adorando. Não é nem no templo e nem aqui no monte. Vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito, porque o Pai é espírito, e é necessário que adore Ele em espírito, ou seja, não tem um lugar certo para adorar, não é nem na igreja, não é no monte. Aonde que adora? E ela quer adorar, então ela está com sede dessa água viva, ela quer adorar. E esse foi o texto. Jesus fala assim, a hora chegou, esse é o tempo de adorar da forma certa. Eu queria parar dar uma pausa aqui no texto e começar a fazer algumas aplicações acerca da nossa realidade hoje. Vamos falar a verdade, é difícil hoje adorar dentro de uma igreja, não é? Tanto julgamento, tantas coisas que a gente não concorda, tanta dificuldade para a gente ir. Trabalho, briga dentro de casa com esposa, esposo, filho, quem tem criança pequena, quem está endividado, quem está passando por perseguição no trabalho, quem está desgostoso, decepcionado, recebeu uma profecia, não quer continuar na igreja mais, desistiu de Jesus. Por isso Jesus fala, se vocês adoram o que não sabem, vocês querem saber o lugar certo de adorar, vocês querem um modelo, mas não estão entendendo como que é o jeito certo. Eu sou cristão, pertenço a uma denominação, sou do Rio de Janeiro, né? Ministério de Balo. Hoje eu sou evangelista da Casa do Senhor, já preguei na rua, gosto, amo, hoje eu estou aqui. E, gente, pra ser sincero, aprendi muita coisa. Realmente não tem um lugar certo para adorar. Qualquer lugar você pode adorar Jesus. Qualquer lugar você pode quebrantar, chorar diante dele. E você não é obrigado a estar dentro de uma igreja para você ser salvo. Tem uma explicação, fala você estar numa igreja para você estar em comunhão. Ali eu muitas das vezes eu não estava pregando no altar, mas eu estava na porta recebendo as pessoas e ali eu ia dar um abraço nas pessoas e a pessoa chorava. Às vezes Deus me usava com uma revelação e entregava para ela ali, ou eu orava por ela e ela chorava. Então quando eu vou para a igreja, não é para mim ser salvo, eu vou para a igreja para Deus me usar para outra pessoa, como um dia Deus me usou outra pessoa para mim. Então, por que eu preciso estar numa igreja? Porque ali eu quero transmitir a paz que eu carrego, a unção que eu tenho, a palavra que eu recebi, o louvor que eu carrego, o abraço que eu posso dar. Esse é o propósito do templo, estar em comunhão. Só que quando eu não estou lá, eu posso adorar em casa. Muitas das vezes em casa eu estou ligando, estou no TikTok, estou no Instagram, estou no Facebook e eu não consigo adorar. Então tem propósito o templo. Só que é tão gostoso você adorar o Pai durante o dia e você ir para a igreja já cheio, você transborda lá. E quem está em volta bebe dessa água que está em você jorrando. Mas a gente precisa saber quem é Jesus. Se eu te perguntar quem é Jesus, o nosso modelo de pai, Jesus é filho, né? De Deus. Coloca aí, quem é Deus para você? Porque a gente tem um modelo de pai baseado no nosso pai terreno. Tem gente que vai ver... Gente, estou sentindo a graça de Deus aqui, meu Deus. Gente, compartilha aí, chama alguém, convida alguém, pelo amor de Deus.
Ontem foi uma benção, a gente ministrou cura. Ontem as pessoas foram muito impactadas. Eu que não salvei a live, não vou salvar. É só agora. Gente, olha só. Se eu te falar assim, descreve Deus. Descreve Deus aí. Você vai descrever baseado no seu pai. Se o seu pai for um pai... Nossa, eu tô sentindo muito poder de Deus aqui, meu pai. Se você tem um pai carrasco, um pai duro, você vai achar que seu Deus, o seu pai é igual a ele. Que cobra, não tem empatia, não tem compaixão, não te alivia. Agora, se você tem um pai muito bonzinho, o seu modelo de Deus vai ser o pai baseado no seu modelo. O seu modelo de Deus vai ser baseado no seu pai terreno. Então, é um pai muito bonzinho, um pai amoroso, carinhoso. Essa é a parte boa. A parte ruim é que o pai bonzinho aceita tudo. E será que Deus aceita tudo? Jesus está falando com a mulher samaritana. Ele quer ganhar ela, mas não quer que ela viva na vida que ela está. Casada com alguém que é de outra família. Então, o modelo de pai terreno vai falar o modelo de Deus que a gente criou. Então, assim, tem 3 tipos de Deus que eu quero te falar, que o Senhor falou comigo. O Deus que nos apresentaram, um Deus que não quer que você ande de bermuda, que você não ande de roupa decotada, né? Em todos os lugares. Um Deus que você não pode nem ir na praia, né? Usar biquíni. Apresentaram um modelo de Deus. E tem um Deus que nós criamos, que é baseado no nosso pai terreno. Né? Então esse pai vai dizer diversificar, baseado em cada um. E tem o Deus criador de tudo. Então o Deus que me apresentaram, o Deus que eu criei e o Deus criador. É mais ou menos por aí, ou na verdade já por essa linha de raciocínio. O Deus criador, o Deus que criou tudo. Não é o Deus que me apresentaram, nem é o Deus que eu criei, baseado no meu pai terreno. Não sei se você vai querer interagir comigo, né? Mas eu queria saber qual é o modelo do seu pai terreno, para mim saber. Se você quiser, fique à vontade. É um pai bonzinho, é um pai carrasco, é um pai difícil de lidar, porque isso vai refletir no seu relacionamento com Deus diretamente ou indiretamente. Então, é mais ou menos por aí, gente. Jesus, ele fala assim, você não sabe o que está adorando. Você está me vendo como um profeta. E mais para frente no texto ela fala assim, vai vir o Messias. Jesus fala assim, eu sou ele. O Messias que é de vir está aqui, te anunciando. Você já não sabia nem quem era Jesus. E quantos de nós não sabemos quem é Jesus? Porque nos apresentaram vários tipos de Cristo. Nos apresentaram vários tipos de Deus, nos apresentaram vários tipos de Pai, nos apresentaram vários tipos de igreja e a gente não conseguiu se conectar, se identificar com nenhum desses. E a gente está tentando criar um tipo de Deus que talvez aceite do jeito que está. Outros nos ajude a melhorar, sair do jeito que nós estamos. Eu quero apresentar um Jesus para vocês, um Jesus que eu conheço, estou aprendendo a conhecer. Não sei tudo sobre ele, na verdade eu nem me conheço direito totalmente. Então não posso falar com certeza, a plenitude que eu conheço a Deus. Tem gente que não sabe nem qual é o maior órgão do seu próprio corpo. Como é que a gente fala que conhece a Deus? Então Jesus ali, ele está tentando salvar aquela mulher que todo mundo rejeita, que ninguém quer sentar perto, que ninguém quer ouvir, que ninguém quer olhar para ela, que ninguém quer ver ser visto ao lado dela. Essa pessoa que Jesus quer, é você que Jesus quer. O rejeitado, que ninguém quer estar perto, Jesus que a pessoa que ninguém entende, a pessoa que ninguém daria uma chance. E Jesus queria dar chance para aquela pessoa, para aquele modelo. Eu fui um modelo assim. Um modelo que, meu Deus do céu, gente, misericórdia. Ainda bem que ele resolveu parar para me ouvir e falar comigo. Porque não era fácil. Eu não era fácil. E aí a gente explica por que a gente não era fácil, né? Você, por favor, fica aí, me dá aí um tempinho. Ouve um pouquinho. O meu pai tirou a vida da minha mãe com mais de 19 facadas e depois tirou a própria vida com mais 18 facadas.
E eu tinha 13 anos de idade, eu vi tudo isso. Pensa no que aconteceu depois daí. Você acha que como eu fiquei, eu não era na igreja evangélica, eu era católico, nada contra, tá? Só estou explicando a mudança, tem algumas diferenças, mas diferença não pode ser maior do que o propósito. O que nos une é Cristo. E ali eu perdi minhas referências de pai e de mãe. Imagine para me relacionar com Deus agora, sendo que eu vi que o meu pai tirando a vida da minha mãe. Que Deus é esse? Que pai é esse? Que deixa tudo isso acontecer? Como eu vou me relacionar com Deus assim agora? Foi difícil para mim. Eu procurei caminhos para satisfazer, para mim, uma água. Como essa samaritana foi procurar um tipo de água, eu fui procurar outros tipos de água. E eu procurei outros tipos de água. E não matava minha sede. Não me saciava. Não era suficiente. O pecado, ele é insaciável. Você vai procurar em várias formas de prazeres. Vários tipos de prazeres. E às vezes não vai saciar. Deixa eu ver aqui rapidinho uma coisa. Não consigo. E esses pecados, ele não sacia, gente. Não sacia. Não nos alimenta, não nos sustenta. Eu vou ser sincero, hoje eu e minha esposa ainda tem algumas divergências. Tivemos uma hoje também. Meu filho também ficou aqui e eu pensei assim, eu não posso vir aqui se eu não estiver bem com a minha família. Eu vou arrumar problema no mundo espiritual para minha vida, onde eu tive que entrar em guerra com pessoas que estavam pensando em suicidar. E se eu tivesse brecha na minha casa, já era para mim. E seria um alvo muito fácil para eles. Não podia nem entrar nessa guerra. A gente olhou para pessoas que estavam pensando em se matar na hora da live. Espírito da morte, e se eu não estiver bem, esse espírito da morte vai tentar entrar na minha casa. Eu preciso fechar. E as divergências a gente resolveu, graças a Deus, foi muito rápido. Temos um acordo aqui, que a gente tiver um mal com o outro, a gente tem que não passar muito tempo, mas tem que se resolver. De preferência, como a Bíblia fala, antes do pôr do sol, ou seja, antes do dia acabar. E o que acontece? O que acontece é que eu acredito que no dia que eu perdi minha mãe, meu pai, ali era para me entrar na frente, eu queria salvar, sempre idealizei salvar minha mãe. E eu sempre levei minha mãe para o trabalho, onde eu vinha buscar minha mãe, e levava a empresa, e eu sempre levava. E eu, na minha mente ficava imaginando, se o carro passar, perder o controle, eu entro na frente e jogo minha mãe para lá. Então eu sempre ficava idealizando salvar minha mãe. Minha mãe era tudo para mim. Porque meu pai vivia brigando com ela. E ninguém defendia minha mãe, então eu tinha que defender minha mãe. Então sempre idealizei proteger a minha mãe. Então assim, um dia que eu vi tudo aquilo ali acontecendo, meu pai querendo matar minha mãe na minha frente, eu falei, agora que eu tenho que salvar minha mãe. Quando eu ia entrar, a primeira vez que eu vi a voz de Deus, não entra, não pula na frente dela. Não faça isso, olha pra frente. E eu de um lado, meu irmão mais novo com 9 anos do outro, o Júnior, minha mãe aqui, meu pai aqui, meu pai deferindo facadas nela. E eu falei, cara, não posso entrar. E eu escutei a voz. A primeira que já foi no coração. Se você ir, vai ser 2 pessoas que ela vai perder. E ali eu peguei e não tinha o que fazer. Vi tudo aquilo acontecer, não pude proteger minha mãe como eu queria proteger. É horrível você querer proteger alguém e não poder. É horrível. E eu falei ali, pai, depois do tempo que foi passando, levou 14 anos, né? Foi em 2004, em 2014, que eu fui entender por que eu tinha que ver toda aquela cena. 14 anos assombrado, tentando entender. Já tinha me convertido em 2013, 2009 que eu me converti. Passei alguns anos mesmo sendo cristão, sem entender tudo aquilo.
Passou-se 14 anos no todo para me entender por que eu tinha que ver aquilo. Hoje eu vou ser sincero, hoje eu sei por que eu tô aqui. Eu tenho uma identidade. E hoje eu não vou tirar minha vida, independente do que acontecer. Hoje eu não vou desistir da minha vida, independente do que acontecer. Porque uma das características da minha identidade que eu tô vivo hoje é para falar de Jesus para pessoas que estão desgostosas, não querem mais, não têm vontade mais de viver, não querem, não entendem ou têm raiva de Deus, ou não, pessoas que querem morrer. Eu sou uma das pessoas que o Senhor me poupou para falar para esse tipo de pessoas, para essas pessoas que não querem estar mais dentro da igreja, não querem entrar nas quatro paredes, não querem ouvir um pastor, não querem ouvir um pregador e receber uma profecia, falsa profecia, não aconteceu. E essas pessoas não querem mais saber de Jesus, aconteceu tantas coisas. Essa é a minha identidade. Eu sei que eu estou aqui para essas pessoas, sabe por quê? Porque eu levei 14 anos para saber quem era Jesus e por que ele deixou minha mãe ser esfaqueada na minha frente. E por que meu pai, em vez de ficar para cuidar de mim e dos meus irmãos, foi embora juntos. Por quê? Então hoje eu tenho essa plena ciência que eu estou aqui e eu tenho esse propósito de vida, de falar de Jesus. Então, o dia que a porta fechar para mim, que é o que eu estou vivendo hoje, não estou trabalhando, o dia que faltar alimento, o dia que eu tiver frustrado, o dia que todo mundo virar as costas, me defamar, falar mal de mim, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar acreditando, porque eu quero ser luz para alguém que está no escuro, como um dia eu estava. Eu procurei vários tipos de prazeres, não me droguei, gente, mas bebia, frequentava alguns lugares onde acontecia orgias, onde acontecia coisas assim ruins, né? Brinquei com o sentimento de muita gente, fiz coisas assim ruins. Estava no escuro e precisava de alguém que fosse luz para mim naquele lugar. Dificilmente o crente vai estar nesse lugar. Eu estou gerando uma estrutura para frequentar lugares e lá dentro resgatar essas pessoas. E sim, uma balada. E lá esperar a oportunidade de falar: ei, você, Jesus não te quer aqui. Eu quero ser esse tipo de pessoa, estar lá dentro de ambientes onde um crente, um pastor, um pregador não vai entrar. Só que eu preciso estar estruturado, muito estruturado. Minha família precisa entender o meu chamado, minha esposa e meu filho. Eles precisam entender que eu preciso orar mais. Preciso ler mais essa palavra, preciso ler mais desses livros. Preciso estudar mais, preciso estar muito mais. Esse livro aqui, Jonas, é alguém que foi chamado e ganhou toda uma cidade. Mas antes disso ele tentou correr. A minha família precisa entender que esse é o meu chamado. Eu fui poupado lá em 2004. Depois, em 2018, com câncer. Também fui poupado. Com câncer, eu estava à beira da morte. Ali tinha decreto de morte. O pastor foi lá e falou: você tem decreto de morte por causa da sua família, coisa que seu pai lá atrás fez. Que meu pai derramou sangue e a terra está clamando pelo seu sangue. E eu fiz um voto que eu ia até a porta do inferno para resgatar as almas. E depois disso eu brinquei. Por muito tempo preguei em várias igrejas, mas qual é o meu chamado? É dentro de uma igreja ou é fora dela? É aqui, dentro de uma boate? É dentro de um prostíbulo? Tem relato que pastor foi num prostíbulo e desgostoso com a vida, em depressão, desgostoso com a igreja, ele ia se deitar. Quando ele ia se deitar, jovem que ele ia se deitar, era a ovelha dele. E ela fala assim: pastor, você veio me buscar? Olha só o propósito de Deus. Para mim entrar num lugar desse eu tenho que estar muito blindado, porque Deus me tirou de lugares assim, então eu preciso estar pronto para entrar em lugares assim. Minha família precisa entender o meu chamado. Eu preciso estar pronto para ir, porque tem jovens lá se destruindo. Tem jovem destruindo sua vida aí. Gente, tem jovem que não vai ter chance de aceitar Jesus. Tem jovem que não vai querer Jesus porque decepcionou em casa. O pai era pastor e
o pai via brigando com a mãe e pregava amor. Esse jovem, filho de pastor, não vai querer ser pastor. Tem gente que tá lá tudo errado. E a mãe vai proibir, ou não vai ter força para estar em um lugar para receber a palavra da salvação. Tem gente que vai ficar confuso com a pregação de ontem, de Pedro na tempestade. Andava com Jesus, mas não conseguiu perceber que era Jesus ali na tempestade. Discípulo. O braço direito de Jesus não reconheceu Jesus. Por causa da tempestade que estava enfrentando. Começou a afundar. Problema nos faz afundar. Dificuldade nos faz afundar, mas eu preciso de uma identidade. Pelo menos preciso saber quem está diante de mim, que é Jesus. Hoje eu não afundo por tantas dificuldades que eu já passei. Na verdade, eu já afundei. Jesus me trouxe à tona de novo. Já desanimei, a ponto de jogar para a tempestade. Mas eu estou aqui porque eu lembrei que quem está na minha frente pode me fazer estar sobre as águas. Essa mulher, ela precisava ser resgatada. Se Jesus não prega para ela, ninguém mais ia pregar. Ninguém ia dar tempo para ela, ninguém ia acreditar nela. Jesus, ele acredita em pessoas que nem elas mesmas acreditam nela. E Jesus acredita. Jesus acreditou que um menino de 13 anos, depois, lá no 2017, estava com 28 anos, mais ou menos, 24, sei lá. Depois ele acreditou que eu seria uma peça importante para ele. Qual é o meu propósito de vida? É esse. Então eu estou aqui na Terra por isso. Eu estou vivo por isso. Se eu te perguntar, você sabe o seu propósito de vida? Você sabe por que Deus te poupou de tantas doenças, de tantas mortes? Covid veio e você está aqui. Passou tanta dificuldade e você está aí. Você foi rejeitado, mas você está aqui. Você recebeu vários livramentos de vários acidentes, vários tiroteios. Você está aqui. Quantas pessoas morreram do seu lado e você está aqui? Por que você está vivo? Por que Deus te poupou? Por que você não é melhor do que os outros? Tem uma explicação para isso. Você já perguntou para ele? Já perguntou por que você está vivo? Já esperou a resposta? Silenciou todas as vozes para ouvir uma só, que é a dele? Sabe? Eu gostaria de que meus amigos, meus familiares, meus parentes me vissem como Jesus me vê. Aquela mulher foi vista do jeito que só Jesus podia vê-la. Ninguém via ela do jeito que Jesus via. Jesus viu nela uma missionária, uma evangelista. Sabe por quê? Ela recebeu a palavra e ela correu para a cidade para falar para todo mundo: o Messias, quem nós estávamos esperando, o Cristo, o Filho de Deus, está aqui. Então ela foi a maior evangelista da cidade dela, ela falou para todo mundo. Ela foi a maior missionária da época dela. Num lugar onde não iria um judeu pregar. O povo escolhido. A salvação vem dos judeus, a salvação vem dos crentes. Não iria em Samaria. Não iria. Jesus viu nela uma pregadora. E livrou ela das vezes que ela foi violentada. Livrou ela de suicídios. Livrou essa mulher de morte dos seus ex-maridos. Poupou ela por causa que queria salvar ela. Essa é a primeira coisa. Segunda, queria fazer dela fonte de água viva. Tem amigos que não acreditam em mim. Tem muitas pessoas que não acreditam em mim. Ou não me entendem. Não entendem meu chamado. Mas quem precisa saber sou eu. E eu preciso saber qual é a minha identidade. No dia mau, que der vontade de você tirar sua própria vida,
tem duas coisas que podem te livrar. A primeira delas não é a sua família. Porque a família vai te decepcionar e esse dia pode ser que ela não vai te ajudar porque você só decepção vindo dela. Não é o seu emprego, não é a sua vida financeira, porque tem vários ricos, milionários, que estão se suicidando exatamente esse horário. Porque vai te manter vivo no dia mau. O primeiro é Jesus, quando via Pedro se afundando. O segundo é você saber por que você foi enviado para a Terra. Por que Deus te deu esse nome? Até o significado do seu nome tem propósito. O meu nome é Wellington. O Wellington é o nome de uma cidade fora daqui do Brasil. Significa, além de significar o nome de uma cidade, que já está indicando para mim algo muito importante, significa tirado das águas. E o primeiro livro que a minha mãe me deu, sendo católico, foi o livro de Moisés. E o nome, o significado do nome de Moisés é tirado das águas. Um dos maiores personagens depois de Jesus que eu mais amo é Moisés. E Moisés foi um grande libertador. Olha só, nada por acaso. Até o seu nome está falando qual é o seu destino. E Moisés, tirado das águas, o Wellington tirado das águas, Moisés foi um libertador. Tirou o povo da escravidão, da opressão de Faraó para uma vida de plenitude, da escuridão para a luz. Deus está falando, eu quero te usar para libertar pessoas. Exatamente esse horário é um portal da libertação. Cada horário é um portal. Aquele portal fala de uma unção. O que é unção? É como se fosse um perfume, um óleo, uma fragrância. Então, estamos impregnados neste portal de meia-noite da unção da libertação. Quer a libertação de alguma área? Ore esse horário. Porque esse horário vai estar liberado uma fragrância. Tem gente, um monte de gente chamando que foi isso que eu fiz errado ontem. Então, esse horário, a facilidade de você ser liberto em alguma área da depressão, do medo, do espírito suicídio, de bebida, de droga. Melhor horário para orar é esse. Libertação. Você tem tendência a olhar a mulher na rua, se masturbar. Melhor horário para você orar é esse. Cada horário é um tipo de portal. Eu dei um exemplo no vídeo. Se eu quiser ir no açougue, tem um horário do açougue. Se eu quiser ir num bar ou numa boate, tem um horário. Então, dependendo do que eu quero, eu preciso acessar aquela porta, aquele portal. E é isso, gente. Então, assim, o que vai te manter no dia mau vivo, de pé, é a sua identidade, e é Cristo. Porque ali Pedro afundou, Pedro também não sabia nem quem ele era, né, naquela hora. Mas ele sabia quem estava diante dele, era Jesus. Então ele ajudou. E se você não conseguir mais ver Jesus, pelo menos saiba a sua identidade. Saiba a sua identidade. Saiba quem você é. Saiba por que você está aqui. Saiba o propósito. Eu queria proteger a minha mãe e fracassei. Falhei quando eu tentei salvar a minha mãe. Mas o Senhor está me dando outras oportunidades de salvar outras pessoas. Eu perdi uma pessoa muito amada e querida há pouco tempo. Também falhei. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desistir. Deus está me dando um fôlego de vida. Preciso fazer valer a pena. Ele está investindo em mim. Tem que ser útil. Eu tenho que ser útil. E eu estava lendo hoje a Bíblia, a palavra. E a palavra que veio hoje para mim é: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem quer ser maior, que seja escravo de todos, sirva a todos. E eu falhei nisso. No auge do meu ministério, quando eu estava em São Paulo, pregando em várias igrejas, chegou uma hora que eu quis ser servido, quis estar em destaque, quis ser visto, quis que as pessoas
fizesse por mim. Porque eu era o pregador da noite. E o Senhor me usava pregando e acontecia tudo que eu falava. Quando ela falou assim, vejo que és profeta. Eu me achava, eu prego, eu profetizo e acontece. Eu quis ser servido, eu falhei. Tem hora que a gente vai falhar feio. Tem hora que a gente vai falhar. Só que Deus vai sempre nos dar a oportunidade de corrigir. Então você aproveita a oportunidade. Essa mulher ela aproveitou a oportunidade que ela estava tendo. Ela aproveitou a oportunidade que ela estava tendo e deu sentido à vida dela. Ela saiu e espalhou para todo mundo. Jesus, o Messias, a promessa é verdadeira. Ela é real. O Jesus, qual é o Jesus que você está idealizando? O Jesus que aceita tudo? Ou o Jesus que não deixa nada? Os extremos? Aquela igreja tradicional que você não pode nada, ou a igreja de hoje que pode tudo? Os extremos? Como encontrar o equilíbrio num mundo de tantas informações, tantos tipos de Cristo? A igreja que eu quero, o pregador que eu quero, eu escolho a mensagem. Vou escolher essa mensagem porque esse cara prega e não me cobra, não prega contra o meu pecado. Vou pregar esse aqui porque eu sou santo, esse pregador é santo, para mim tá bom. Que Jesus que a gente quer? Geralmente o nosso Pai, nosso Deus vai ser baseado no nosso Pai terreno. E sabe, Jesus que eu fui apaixonado, sou apaixonado, eu amo, sou fiel a Ele, quero ser fiel a Ele. Já traí, mas quero ser fiel a Ele hoje. O Jesus que não é obrigado a nada, porque Ele é Deus, Ele é supremo, Ele é tudo, e eu quem sou? Ele vive, Ele é eterno e eu sou passageiro. Um Deus que não é obrigado a nada, mas Ele pode fazer tudo. Ele pode curar o meu filho no estalar de dedo. Ele pode me curar no estalar de dedo. Ele pode me dar livramento no estalar de dedo. Um comando dele, os anjos faz tudo. Uma vontade dele, tudo acaba. Toda tempestade cessa. O mar se acalma, o vento para. Se for necessário, ressuscita. Um Deus que pode fazer tudo, mas não é obrigado a fazer porque eu quero. Um Deus que pode fazer porque se ele achar que vai, que deve. É esse Jesus que eu quero apresentar. Que não vai te prometer casa, não vai te prometer porta aberta. E os discípulos que foram questionados começaram a deixar, um monte de seguidor começou a deixar Jesus também. Vários seguidores começaram a deixar Jesus, sabe por quê? Porque o sermão de Jesus começou a ficar duro. Jesus começou a fazer vários milagres. Chegou uma hora que, mestre, você, deixa eu fazer isso primeiro, depois eu disse, eu não tenho onde, o filho do homem, eu sou o filho de Deus, e eu não tenho onde dormir, não tenho casa. E eu sou filho de Deus e não, vai ter hora que não vou ter o que comer. Eu sou filho de Deus e vou ser rejeitado. Eu sou filho de Deus e tem gente que vai cuspir na minha cara, vai me bater. Vão me perseguir, vão me matar, eu sou filho de Deus. Vocês querem me seguir mesmo? Tem certeza? Esse evangelho que promete tudo, tem hora que ele também não vai fazer nada. Como é que a gente consegue? A gente que Jesus, Cara, olha só. Por que Jesus teve que vir na Terra? Porque Deus deu a terra para o homem. E essa aqui é uma revelação. Deus é Espírito. A terra foi feita para o homem e tem que ser feita de barro. Para um Espírito acessar aqui precisa de um corpo. Por que Satanás precisa entrar no corpo de alguém? Porque ele é Espírito, ele não pode entrar nesse mundo fazer o que ele quer. Ele precisa de um corpo. Por que Jesus veio no corpo? Porque ele precisava de um corpo para agir. Porque a terra foi dada para o homem. Está em Salmo 116, verso 15.
É um pai que compra uma casa ou constrói uma casa e dá pro filho. Entrega a chave pro filho. O pai só pode entrar na casa depois que o filho abrir a porta. E Jesus teve que vir através, ele precisou de um corpo. E Jesus ali, agora sim, com o corpo, ele podia acessar o mundo espiritual e o mundo físico. Depois que ele consegue acessar o mundo espiritual e o mundo físico, aí sim, ele entrega a chave pro homem. Ele fala agora a vocês. E o tempo que ele ficou aqui, ele precisou ensinar a terra de vocês que vão resolver tudo aqui. O meu pai não vai mandar em nada, não vai resolver nada. Ele vai ensinar, ele vai deixar aqui um manual, ele vai deixar o Espírito Santo, e eu vou ensinar vocês como que faz o beabá, passo a passo, como é que vocês vão governar a terra. Eu vou te ensinar uma coisa. Quando você for orar, faz assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino para a terra. Ou seja, o reino de Deus é lá em cima, por isso que é organizado, por isso que tudo dá certo, por isso que flui, por isso que é tudo numa linha só. Porque quem comanda lá é o Deus. E por que aqui dá tudo errado? Porque quem comanda aqui é o homem, só que o homem está comandando sem Deus. Não está entendendo que isso aqui não é para me afastar e nem para me julgar ninguém, é para mim trazer uma unificação entre nós, entre os céus e terra. Não estamos sabendo usar isso aqui. Não estamos. Se soubéssemos, não passamos. Quantos pregadores de renome, muito melhores que eu, não consigo entender essa mensagem. Era para ter pelo menos um pregador, uma voz no Brasil ou no mundo, para falar assim, gente, vamos orar, para Deus levantar uma autoridade para governar o país, um presidente. Era para ter uma voz que todos os pastores ouvissem, os líderes se juntassem. Não tem essa pessoa hoje. No mundo gospel não tem. Quem chegou mais perto, acredito que foi Billy Graham, que era os presidentes iam até ele para perguntar, para consultar se podia fazer guerra, se podia fazer o que podia fazer ou não. Cara, aquele cara ele chegou perto. Aquele cara chegou muito perto. Estádios eram lotados. Lotavam o estádio porque queriam ouvir a mensagem. A mensagem de Billy Graham, uma criança entendia. E um adulto também. E um velho também. Um idoso. Jesus é esse tipo de pregador. Uma mensagem que uma criança entende e um ancião entende. Mas Jesus também não conseguiu esse feito. Só que ele ensinou como era. Por isso que Jesus teve que usar os 3 anos e meio. Era para ser mais tempo, mas só que os religiosos, que seria hoje os grandes líderes das grandes igrejas, os grandes pastores setoriais, o presidente, pastores presidentes que se falam, né? Seriam essas pessoas de hoje. O tempo foi reduzido por causa da inveja, porque Jesus fazia e eles não faziam. Jesus fazia milagres, eles não faziam. Você vê a igreja hoje, cadê os milagres? Está falando muita falácia e poucos milagres. Você vê se pega uma pessoa hoje levantada com muitos milagres, que faz prodígio, os líderes vão ficar com inveja também. Não vão unir, não vão conseguir unir eles. E Jesus teve tempo reduzido, mas o tempo que Jesus usou, ele falou assim, é assim que vocês vão fazer. Vai trazer o reino para a terra. E vão governar desse jeito. Traz o reino para todo mundo. O reino para quem tem fome é comida. O reino para quem está com a porta fechada é uma porta aberta. O reino para quem está enfermo é cura. O reino para cada um de um jeito. Traz o reino para a terra. Governa a terra desse jeito. Jesus ele fez isso. Está com fome? Come. Não enxerga? Então veja. Não ouve? Então ouça. Não anda? Então ande. O reino para cada um é de um jeito. É chegar ao reino de Deus. Não é para a gente não fazer um camarada sair da cadeira de roda. É um preço. Jesus vivia orando. Jesus não podia, nem casou, para não perder tempo, para não ter estresse dentro de casa. Jesus nem ficava com os discípulos muito não, com Jesus. E olha só, os discípulos eram tudo jovem, tudo novo. Porque uma pessoa mais de idade,
ela não consegue aprender ensinamentos novos, ela vai ter dificuldade. Por isso que ele fala, o odre velho não consegue você colocar um vinho novo no odre velho. Vai estragar, não vai suportar o conhecimento. Tem que ser odre novo. Jesus teve escolhido só jovens, de preferência quem era casado. Eu acho que Pedro era o único que era casado. Todos os discípulos de Jesus eram todos jovens, porque mente nova, limpa, para aprender e acreditar. Porque ele veio que quebrar muito paradigma, muito ensinamento errado, igreja errada. Ele tinha que ensinar e os antigos não iam aceitar. Hoje uma pessoa, olha, eu não sou novo, mas para muitos eu sou novo, você é novo. Se eu ensinar algumas coisas para... Tem gente que não vai aceitar, vai falar, você é novo, você quer me ensinar? Então, se você precisa de pessoas novas, jovens, para você ensinar um novo, os adultos não vão querer aprender com os mais novos. Eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar. Tem gente que ele vai usar com 40, 50 anos, porque é a idade que vai ser aceita. Então, assim, tem muita chave. Até pensei em salvar essa live aqui, não sei se eu vou salvar, não tem 5 minutos, vai acabar meu tempo. Eu vou orar. Louvado seja Deus, voltando para a mensagem. Aonde se adora? Dentro da igreja ou no monte? O Pai quer que adore em espírito, mas como que adora? O que é adorar? Como que eu falei? Como é que eu vou levantar um paralítico se eu não tiver tempo de oração? Tem que pagar um preço. Essa lâmpada aqui, ela não ilumina quase nada. Só que essa lâmpada aqui, ela é bem mais forte. Só que ela é mais cara, para iluminar mais. Há um preço para um nível de orar por um tipo de milagre. Eu consigo orar, já orei para pessoas com dores na coluna, com laudo que a cirurgia não fez. Já orei para pessoas de muleta e na hora ela parou de usar uma muleta. E já orei para pessoas de depressão e ela saiu da depressão na mesma semana. Já orei para dor de cabeça e instantaneamente das cabeças assim, são níveis de oração. Só que eu quero um dia levantar um paralítico. Eu quero fazer um cego enxergar, um surdo ouvir. Quando isso acontecer, eu quero estar pronto. É um preço. Será que a minha família vai entender que eu preciso pagar o preço? Jesus toda hora se retirava para o monte para orar. E ele era filho de Deus. Só que o nível de poder que ele precisava usar, ele precisava estar com muito contato, porque ele estava limitado ao poder de Deus, ele estava com uma forma humana, então ele precisava do Espírito Santo, ele precisava que o Pai falava que ele podia fazer o que ele não podia. Ele não podia fazer tudo o que ele queria, não. Jesus, sendo filho de Deus, não fazia tudo o que ele queria. Está escrito, eu só posso fazer aquilo que eu vejo meu Pai fazendo, aquilo que meu Pai manda. Está lá em João 5. João 5, João 6. Nem Jesus podia fazer tudo o que ele queria. Eu também queria fazer muita coisa e não posso. Então existe um preço. Mas olha só, aproveita a oportunidade. Procura saber sua identidade. Aproveita a oportunidade que está na sua frente, te dando. Ele pode te dar água. E seja fonte de água, de beber as pessoas. Tem muita gente que ela vai te ouvir. Seja uma fonte para ela. Seja Jesus para ela. Fale da palavra para ela. Às vezes ela não vai em lugar nenhum na igreja, mas ela vai na tua casa. Ela vai na tua casa. O que é adorar? Adorar é sacrificar. Como é que o povo adorava no tempo antes de sair do Egito, antes de Moisés libertar? Matava os animais, e aqueles animais eram a forma de adorar. Por isso que quando o povo saiu, o faraó falou assim, deixa o rebanho comigo, porque não queria. Faraó era um tipo de Cristo. Faraó era um tipo de Satanás, inimigo de Deus, do povo de Deus. Então o faraó não queria que o povo fosse para o deserto adorar. Moisés falou assim, não vai ficar nenhuma unha, vou levar tudo que me pertence, tudo que é do meu povo, tudo que é do povo de Deus, vai levar, sabe por quê? O povo vai adorar o Deus do deserto, ou seja, vai sacrificar. Como é que eu adoro? Sacrificando, às vezes, o meu tempo, que eu podia estar em vários lugares. Eu resolvi dar esse tempo para Ele. No adorar não é louvar a Deus. Adorar é renunciar à minha vontade. Adorar é abrir mão, muitas das vezes, do meu desejo carnal. Não é fácil adorar a Deus, gente. Se Deus é Espírito, eu não posso adorar na carne, tem que adorar no Espírito. Eu não consigo adorar em qualquer lugar. Não consigo. No meio de um monte de barulho, eu não consigo adorar a Deus. Eu posso falar com Ele em qualquer lugar.
Mas também não consigo ouvir em qualquer lugar. No meio de um monte de gente falando, não consigo. Eu posso falar com Deus em qualquer lugar, Ele vai me ver em qualquer lugar. Mas eu não consigo adorar em qualquer lugar. Eu não consigo ouvi-lo em qualquer lugar. Por isso que existe o templo. Aonde Ele vai falar com você. Se eu quiser comer pão, eu preciso ir na padaria. Se eu quiser comer carne, eu preciso ir no açougue. Se eu preciso de remédio, eu preciso ir na farmácia. Se eu preciso aprender, eu preciso ir numa faculdade, numa escola. Mas se eu preciso adorá-lo, ouvi-lo, eu preciso de um tempo para me ajudar. O caminho. Depois eu consigo fabricar um remédio em casa. Remédio caseiro. Eu consigo fabricar depois um pão em casa. Depois eu consigo produzir o próprio alimento. Mas eu preciso aprender com alguém que já sabe. Por isso existem as igrejas, os templos. Por isso existem os pregadores e os mestres. Amém? Ontem tinha uma quantidade mais de pessoas, onde era um outro propósito do trabalho, onde eu ministrei muita cura. Nem sabia, né, que o Senhor ia me levar para esse propósito. E eu aprendi que a gente tem que orar por cura e perguntar se a pessoa foi curada na hora, porque Jesus orava e na hora a pessoa era curada. Mas hoje foi mais ensino, hoje foi mais uma conversa. Eu louvo a Deus por isso. Eu não consigo ver quantas pessoas estão online, gente. Parece aqui uma quantidade, mas acho que, não sei se existe igual o Facebook, salas de... que às vezes a pessoa compartilha essa sala, mas esse horário que eu escolhi dá pra ter muito mesmo. Muitas pessoas mesmo não. Escolhi esse horário porque eu quero quem quer pra ouvir. Quem quer ouvir? Se eu quisesse uma multidão de gente ouvindo, eu escolheria, eu pesquiso, as plataformas falam os melhores horários, que seu público está ali. Eu escolhi obedecer ao meu pai, escolhi um horário onde tem poucos, se for no caso 1 ou 2, que talvez seja o caso de hoje. Amém? Desculpa, eu estava mexendo com a casa da Paula por outro, minha esposa sempre fala que isso atrapalha. Mas eu quero orar pela sua vida, quero, de alguma forma, espero que vocês tenham me entendido. Porque aquela mulher, ela não ia procurar uma igreja, mas ela queria adorar Jesus. Talvez você também está nesse perfil, queira adorar o Senhor. Talvez você queira adorar o Senhor, mas não consegue. Ou não sabe como. Jesus falou assim, você não sabe o que adora. Vocês não sabem como a salvação vem dos judeus. O jeito certo de adorar, os judeus podem te ensinar, mas nem você consegue ir lá e nem eles vão querer vir aqui. Mas eu sou judeu e eu vou ensinar vocês. Adorem em espírito. Agradeça. Louve a Ele no espírito. Coloque o louvor e ora. Com uma conversa, para aí para ouvi-lo. Como é que você vai ouvir? Às vezes Deus vai te responder. Vou tentar te dar um exemplo, como é que o Espírito Santo fala com a gente. Eu estou falando com vocês aqui, já aconteceu lá em São Paulo, eu cheguei no trabalho, cansado, gente. Pelo amor de Deus, eu cansado, eu trabalhava, pegava 2, 3 anos para ir, 2, 3 anos para voltar. E eu tive glória a Deus pela esposa que eu tenho, que muitas das vezes sempre chegou junto comigo. E eu cheguei cansado, né? Tenho propósito de chegar, lanchar e orar, depois dormir cedo. E eu cheguei em casa e falei, vou orar. Aí quando eu orei, Deus falou assim, sai e vai pregar. Vai pra rua pra pregar, pra falar do meu nome. Tava frio, São Paulo é frio. Tava começando a chover. E eu cansado, dentro do quentinho em casa, você acha que eu ia fazer... Cara, por mais que eu goste de pregar, eu não ia. Tudo que eu pregava eu não queria ir. Essa voz que eu ouvi não foi o diabo. Como é que o diabo vai querer que eu prego na rua, gente? O diabo quer que eu fale de Jesus pra quem? Não era o diabo, já sabia que não era ele. Essa voz não veio da minha vontade, porque eu também não queria. Quem é que falou comigo? Foi o Espírito Santo. Não tem como se... Ou seja, não era algo na carne, não era algo que era meu prazer. Pregar na rua, ninguém, sem filmagem, não filmei, nada aconteceu esse dia.
Não tinha aplauso, nem ia oferta, nem ia aparecer. Cara, não ia me agradar em nada. Aí eu falei assim, amor, Larissa, ele falou, eu sair pra pregar. Aí ela falou, é? Ele falou, com você, então vamos. Liguei para alguns amigos, ó, vou falar de Jesus na rua, vou fazer um evangelismo na rua. Ele falou, aonde? Eu falei assim, não sei. Ele falou, não falou nada, você pode também ir? Aí começou a chover, a gente se juntou na casa dos irmãos, oramos junto, falei, ó, não sei onde é. Vou esperar a Espírito Santo me conduzir. E meus amigos lá, o Cíntia Wagner, Samara, Gustavo, o Felipe, na época, não conseguiu ir conosco, a Bruno não foi também. Acho que foi esses 4, um casal de amigos. As crianças ficaram, acho que ficaram no carro, as crianças dormindo, não lembro. E a gente foi num lugar que não tinha ninguém na rua. Ixi, tava frio, no ponto de ônibus, no terminal de ônibus, mas não tinha ninguém, tava tarde da noite já, até a hora que a gente conseguiu se reunir. E depois que a gente começou a falar de Jesus ali, eu senti o cheiro de alguém usando droga, né? Aí eu falei, aqui é o lugar. Essa pessoa, Deus trouxe aqui por causa dessa pessoa. Aí a pessoa que estava comigo falou, aqui mesmo. Ele falou comigo, aqui mesmo. Eu falei, então bora, aqui mesmo. E eu liguei a caixinha de som e comecei a falar. As pessoas começaram a sair nas portas, assim, das suas casas, das janelas, começaram a aparecer. O ônibus começou a aparecer ônibus em vários lugares, o pessoal começou a aparecer. Tinha um mendigo ali, uma pessoa ali, morador de rua ali. Eu olhei por ele também na hora ali. Pessoas começaram a passar e a gente pediu oração. Cara, eu obedeci e eu ouvi uma voz. Essa voz de Deus geralmente é uma voz que vai vir contra a sua vontade. Você vai saber se é o diabo ou não, porque tem coisa que o diabo não quer que você agrade a Deus. E a voz não vai te agradar. Geralmente é o Espírito Santo falando com a gente. Olha a hora que eu estou aqui mesmo, já está dormindo. 1h da manhã. Você acha que eu queria estar aqui? Porque ele está dormindo. Você acha que eu queria estar aqui? Você acha que o diabo quer que eu esteja aqui? Onde pessoas receberam Jesus. Foram libertas, receberam curas. E às vezes é isso, você vai receber e não vai voltar mesmo. A Bíblia fala que são 10 leprosos foram curados, só um voltou. Então assim, fala com Jesus, ouve a voz dele. Pai, quero te agradecer por esse momento de conversa, de palestra. No nome de Jesus. Sobre todos que vão ouvir essa palavra, eu acho que eu vou guardar essa live, vou salvar e vou compartilhar em outras redes. E no nome de Jesus, que todos que ouçam essa palavra, recebam essa mensagem, possam te louvar e te glorificar. Marque esse encontro com eles, como o Senhor marcou com a mulher em Samaria, samaritana. Fez dela uma fonte de água viva, faça deles fontes. Todos que o Senhor levar até eles, que eles sejam fontes. E se eles precisam beber dessa água, que eles encontrem o Senhor, encontrem a fonte. Que aprendam a te adorar no Espírito, aprendam a ouvir a tua voz no Espírito. Aprendam que o templo é importante, mas não é tudo. Não julgue quem está no templo, mas também não fiquem dentro de casa sem entender que também podem te adorar ali. Precisamos desligar tudo e ali te buscar, no nome de Jesus, seja no monte, seja na rua, que viemos te servir, nos dá uma identidade, dê identidade a todos estes que estão ouvindo. E no nome de Jesus, sopre esta mensagem aos 4 cantos. Haja libertação e cura, renovo, haja identidade, haja encontro contigo. E que essas pessoas se decidam por Cristo, por ti. Se alguém precisa se decidir, quer fazer esse apelo agora, essa confissão de fé, porque para ser salvo, está escrito, quem confessar o Filho e receber, este vai ser ligado, vai fazer parte da família, vai ser chamado de filho de Deus. Quem vai para o inferno não é filho, quem vai para o inferno é quem rejeitou ser filho. Está escrito em João 1, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos que receberam o Filho puderam ser chamados e receberam para ser chamados de filhos e fazem parte do reino de Deus. No nome de Jesus, você que pode querer colocar a mão no coração,
Receba, confesse com a boca. Está escrito que tem que confessar com a boca. Eu recebo o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, como único, suficiente, único e suficiente para me dar todo o prazer que eu preciso para toda a minha alma, corpo e espírito. Não quero outro tipo de prazer, porque Jesus é suficiente. Não é droga, não é bebida, não é vício, não é balada, não é prostituição, não é uma segunda, terceira mulher, não é a comida, a glutonaria. Jesus é único e suficiente e meu Salvador. Recebo, peço que escreva no livro da vida e que na verdade Ele me receba, em nome de Jesus. Fique com essa palavra no nome de Jesus.